eu tinha certeza e tenho que maior é o compromisso, maior é a responsabilidade diante daqueles que não só das pessoas que votam, mas diante da cidade da próxima. Valmir, agora em junho completou-se 4 anos na cadeira de prefeito de Picos, uma das mais importantes cidades do nosso estado. O senhor conseguiu realizar tudo aquilo que se havia proposto a realizar até aqui? Eu acredito que essa pergunta, acho que todos os prefeitos, todos que tivessem a oportunidade, iriam sim, nunca diriam sim, eu acho. Acho que não, nós não realizaremos tudo, nunca realizaremos tudo, porque a administração, a vida em si, cada dia ela surge novos desafios, exige de você, quanto mais o tempo vai passando, mais vão surgindo, a cidade vai crescendo. Talvez até quando eu assumi, existiam umas necessidades, umas carências. E você vai fazendo, o tempo vai passando, vão surgindo novas, a cidade vai crescendo, as pessoas vão se conscientizando mais, vão surgindo novos pedidos, vão se conscientizando de novos direitos, vão aumentando a credibilidade de pedir mais, né? Porque acho que quem se elege, a vontade dele é de atender as pessoas, de atender a sua cidade, fazer o bem na cidade. E você, até um certo tempo, você não consegue mensurar, quando você é pré-candidato ou candidato, você não consegue mensurar o tamanho do compromisso. Esse compromisso só se revela, se manifesta depois de estar prefeito. Por mais que você faça o que você imaginou, que é pouco, mas a dimensão ela só se manifesta. E existe a dimensão real, a dimensão possível, a dimensão imaginária e a dimensão ilusória. Que muitas vezes a ilusória que eu falo é aquela que as pessoas acham que você pode fazer tudo. Não podemos fazer tudo. É aquela que as pessoas acham que tem direito a tudo. Existem os direitos básicos, mas o prefeito não pode fazer tudo. E as pessoas muitas vezes acham que tem o direito de fazer como quer as coisas, que o prefeito pode fazer do jeito que quer. Isso não pode acontecer. E aí é onde choca, né, as coisas. Faltando menos de 1 ano e meio para o fim do seu mandato, o que pretende priorizar nos próximos meses? Veja, eu vou continuar com a mesma base, com o mesmo foco, né, digamos assim. A gente, quando começou, a gente vinha de um sentimento que as pessoas tinham de não satisfação com a cidade, de vergonha pela cidade muitas vezes. As pessoas que estudavam, tem muitos amigos que estudavam fora, naquela ocasião também tinha amigos que moravam fora, e quando dizia que muitas vezes nas férias não tinha mais prazer em vir para Picos, era chacota muitas vezes de uma cidade que não tinha lugares para diversão, uma cidade que não tinha limpeza, uma cidade que não tinha as praças para andar, uma cidade que não tinha, sei lá, cuidado, não tinha zelo, não tinha manifestação de pela cidade. E o fato de ser daqui, meu sonho era tornar a cidade querida. E ela é querida, mas só tornar a cidade cada vez mais amada e prazerosa para quem mora aqui. E aí a gente começou esse trabalho de zelar pela cidade. E não só zelar, mas também de tocar nas pessoas para que esse mesmo desejo e compromisso de zelar pela cidade também as tenham. Que não ocorre muitas vezes, Edson, as pessoas imaginarem que esse compromisso de zelar pela cidade é só do gestor, né? Muitas vezes você cuida aqui de uma coisa, você prepara, as pessoas vão gostar, as pessoas de imediato gostam, mas depois elas mesmas quebram, elas mesmas desfazem. Mas nosso compromisso é de tornar a cidade limpa, plausível, com avenidas que as pessoas possam fazer caminhadas satisfeitas como nós temos, com praças onde as pessoas podem participar, com quadro de esporte, onde as pessoas podem dizer, eu tenho direito a sair da minha casa e não precisar ir para uma academia, porque tem uma academia aqui na minha rua. Amar a cidade, amando as pessoas, dando a elas esse direito de viver a cidade feliz. E ao mesmo tempo também pedir às pessoas que manifestem esse amor pela cidade, com as queimadas, com os entupimentos dos córregos, tudo isso me frustra muitas vezes. Quando eu saio de casa, que eu coloco, o carro passou e tal, quando eu passo, muitas vezes eu vejo as pessoas saltando aqui e acolá, e eu disse, não atingimos aí nosso sonho. Se eu me perguntava qual seria daqui, era tornar cada vez mais as pessoas amantes da cidade e esse amor transformar em ação concreta, que é cuidar da cidade. Como o senhor acredita que o seu governo será lembrado? Qual a principal marca de sua gestão? É isso, né? Esse prazer de dizer, eu sou picoense,
Eu amo minha cidade e eu quero ver a minha cidade cada vez mais limpa, cuidada, se voltar para a cidade, tornar essa cidade mais querida, né? Quando a gente pensa numa obra, quando eu penso numa praça, é fazer a praça do povo. Eu fico feliz quando eu vejo as famílias na praça, quando eu vejo as crianças na rua, quando eu vejo as pessoas fazendo caminhada, quando eu vejo uma quadra que a gente construiu que não está rolando, eu vejo as pessoas, as crianças, os jovens jogando naquela quadra, entendeu? Quando eu vejo a cidade limpa, a cidade não tem mais aquele estigma de a cidade do urubu, não tem mais o estigma da cidade da poeira, tem ainda, precisa mais de calçamento, precisa, mas quantos mil metros de calçamentos e asfalto já foram aplicados nessa cidade nesses 4 anos de governo? Eu não gosto de dizer isso, mas as pessoas dizem, se fôssemos somar os últimos tantos anos de passado, não daria nem a metade do que nós fizemos nesse curto espaço de tempo de 4 anos. E aí nós já tiramos, não é mais a cidade do urubu, ainda querendo que seja, que volte a ser, não é mais a cidade da poeira, porque a gente trabalha pela cidade, pelo amor que você tem pela cidade. 2 ex-prefeitos são fortes opositores da sua gestão. Inclusive um deles foi seu aliado na sua reeleição. Como o senhor lida com as críticas dos opositores? Olha, eu aprendi, do início do governo, eu tinha uma reação. Eu ficava preocupado, eu me frustrava assim dentro de casa muitas vezes. Eu não queria abrir rede social, não queria comentar. Eu ficava um pouco deprimido com essas coisas. Mas eu comecei a perceber que o meu sentimento era diferente. As críticas elas vinham por um trabalho que eu estava fazendo. Talvez por um comportamento diferente destes. Aí tem um destaque. Se eu fizer igual, talvez eu não receberia crítica. Mas fazer igual seria o quê? Deixar a cidade do urubu, deixar a cidade entregada à poeira, não pensar no bem-estar das pessoas, não ter esse afago com as pessoas. E se eu for fazer do mesmo jeito, ouvindo as críticas, eu iria voltar ao estado antigo da cidade. O povo não ser bem recebido, o povo ser recebido a patadas, o povo não receber afago, não trabalhar com as pastorais sociais, não trabalhar com as entidades sociais, não ouvir os sindicatos. E também voltar à cidade ser da poeira, desprezo. Então eu disse, não, então eu estou no caminho certo. Por que eu vou dar atenção à crítica a pessoas que tiveram a oportunidade de fazer diferente e não fizeram? E aí eu comecei, a Neide costuma contar a história de um pintinho que estava passando de uma corrida, aí no meio de galo, todo mundo, e ele tampou os ouvidos. E ele vinha, e todo mundo dizia, vai perder, e ele não ouvia ninguém. E os outros que vinham com ele foi cansando, foi caindo, e ele não ouvia ninguém. Chegou até o final. Ou seja, muitas vezes é preciso você tapar os ouvidos diante de certas críticas. Claro, a gente recebe as críticas construtivas, a gente escuta as pessoas, a gente trabalha com a democracia, com a participação das pessoas, das entidades sociais, mas desde quando se percebe que essas críticas, que essas pessoas estão para somar, quando se percebe que estão para lhe derrubar, para lhe fracassar, para deixar você para trás, porque lhe veem como um adversário forte, você automaticamente, a única solução é não dar ouvidos. Prefeito, administrar uma casa, uma empresa, tem muitas vezes um grau elevado de dificuldades. E administrar um município com centenas de servidores, uma população beneficiária de cerca de 80 mil pessoas, é simples ou complicado? É fácil administrar uma cidade como Picos? Olha, poderíamos elencar aqui os 3 ou 4 pontos de dificuldades que são os mais importantes. A nível administrativo, eu talvez colocaria aqui 2 propriamente administrativos, que seriam Picos. Hoje você não administra Picos só dos 80 mil habitantes. É uma cidade em torno de mais quase 50 municípios que diariamente estão em Picos. Você recebe recursos para uma cidade de 80 mil habitantes. Mas aqui diariamente você precisa trabalhar a limpeza para mais de 80 mil habitantes. Aqui mora, podemos colocar aí mais, talvez uns 30, 50 mil habitantes que moram em Picos. E que na hora do IBGE, elas não dizem que moram em Picos. São pessoas que vêm para estudar, são pessoas que trabalham, que moram aqui na cidade vizinha, que estão diariamente, sem falar nas que estão diariamente aqui.
É o primeiro desafio. O segundo, administrativamente, nós tivemos um tempo mais difícil. Eu cheguei agora na política, na vida pública, na administração pública, mas quem já está diz que nem naquela ocasião de 2016 nem iria enfrentar uma reeleição, porque era o período mais crítico. Há 8, 10 anos atrás, administrava, mas não tinha as leis que hoje da questão da transparência, né? É diferente. Não se faz hoje, como fazia há 10 anos atrás, andar com mala de dinheiro dentro do carro, fazendo pagamentos. Talvez o prefeito que esteve em Picos há 10 anos atrás acha que pode fazer a mesma coisa, que sabe que andava fazendo pagamentos em educação, andava com dinheiro, sacola de dinheiro entregando para o secretário fazer pagamentos. Hoje é transferência direta. Entendeu? Sem falar, como eu já disse, os órgãos de fiscalização estão mais acirrados, a presença, que ao meu ver não é ruim. Para quem quer fazer alguma coisa ruim, para quem quer fazer o errado, acha ruim. O TCE, o MP. Não, eu vejo todos esses órgãos como os órgãos que me ajudam a corrigir, a não errar. E a gente muitas vezes com tudo isso ainda tem, porque são grandes, são as dificuldades. A questão da financeira, a crise moral atual, política, que chegou consequentemente na financeira. A primeira crise que chegou não foi a financeira, nós tivemos uma crise moral, política, que está atingindo todas as áreas, político, social, jurídico, tudo está dentro dessa crise muitas vezes. E para outra crise, dificuldade de administrar a cidade, é a questão política. A política não trabalha. Se todas as forças políticas, lideranças, elas terminam a eleição, ninguém pertence mais a partido A, B ou C. Todos estão livres para somarem em prol do município, do estado, do país. É diferente. Porque enquanto terminou aquela eleição e a política continua, aqueles que ganharam, que o partido continua, aí um vai tentando trabalhar e as demais forças vão querendo trabalhar. Não somam, entendeu? Perseguindo. O tempo que você tinha para trabalhar é para responder, é para dar atenção a um que está conseguindo, é para responder uma dificuldade que está causando ali, é para pular uma pedra que alguém colocou no seu caminho. É esse entendimento político, muitas vezes, que eu acho que é o mais importante, até mesmo antes daqueles dois que eu coloquei, que dificulta a administração pública. Isso na esfera municipal, estadual e federal. Prefeito, os últimos prefeitos de Picos, o Abel, Zé Lérgio, o Paraibano, o Eulário, inclusive o senhor, tiveram complicações de saúde durante o mandato. O que faz com que os gestores adoeçam durante o mandato, prefeito? Veja, eu creio que a carga de responsabilidade, do tempo que você não tira para si, a gente está prefeito 24 horas. As pessoas perguntam muito, onde é as férias? Eu não sei se outros municípios, pode até acontecer que em outros municípios aí, alguém deixa o município aí com 2, 3 pessoas e viaja, tira férias, vai dizer para onde. A gente, quando sai, muitas vezes a cabeça não sai. Quando vai para uma viagem, a trabalho, a pessoa não vem direto, né? Esse fato, eu acho que pesa para a gente, né? A carga política, a pressão. Eu, falando de mim pessoalmente, vivi esses 4 anos sem me ausentar daqui. Eu absorvo muito as coisas. Eu tenho não sei se isso é eu acho que é uma dificuldade. Eu não consigo ainda filtrar meu sentimento, a minha mente, do que de fato, o que eu posso deixar, o que eu não posso me tocar. Tudo vem, eu acho que essa pressão, o fato de não se cuidar, a alimentação fora de horário, não ter tempo para você, não ter o seu lazer, não ter a sua privacidade, tudo isso eu acho que acarreta essa pressão e termina nesse fato aí, que deveria ser um ponto que dificultaria alguém querer vir ser prefeito, mas não, mesmo assim as pessoas sabendo do histórico de mais de 4 ex-prefeitos que já passaram por isso, ainda querem entrar na fila dos possíveis prefeitos futuros. Prefeito, e seu sucessor ou sucessora na gestão municipal de Picos irá encontrar um município em que situação econômico-financeira? Olha, muito melhor financeiro,
na questão da organização das pastas, das prestações de conta, de não deixar o prefeito ou o município ser sancionado, né, ser penalizado por uma falta minha. Eu tenho tido esse cuidado. E o Kleber encontrou, olha que encontrou uma herança de ex-prefeitos. Eu encontrei também dificuldades de convênios, de ações que muitas vezes trouxeram prejuízos ao município. E vou encontrar o município em dia, graças a Deus. Vou encontrar o município em dia no que diz respeito a pagamentos, em todos os sentidos, dos encargos e folhas de pagamento. Mas eu acho que vai encontrar, mas sobretudo, um povo feliz. Eu acredito muito que o que vai deixar diferente de uma mudança para outra é o povo amando mais a cidade, se sentindo a cidade mais como cidade sua e tendo a cidade. Eu posso ir para a minha cidade, não vai fazer feio nem vergonha a ninguém de visitar a minha cidade. Prefeito, o senador Ciro Nogueira tem sido um forte opositor de sua gestão. Efetivamente, ele e os demais representantes do Congresso Nacional têm carreado recursos públicos federais para o município de Picos? Veja, com relação à postura do senador, eu acredito que foi um período, pelo menos no meu sentimento, vejo como um período eleitoral. Dele não tenho nenhum sentimento, não vejo como inimigo. Eu reconheço como senador da República, como alguém também que tem compromisso e responsabilidade com o Estado do Piauí, e Picos está dentro desse Estado. Reconheço e vejo que ele tem também compromissos a serem abraçados em Picos, em se preocupar com a saúde, com outros órgãos. Nós temos pessoas aliadas no nosso grupo que têm uma proximidade com ele, de buscar meios. Até agora não conheço nenhum recurso destinado, mas eu sempre digo que estamos abertos. Peço a ele, porque o estou pedindo não é para mim. Da mesma forma que ele não foi eleito para um grupo de pessoas senador do Estado, foi para todo o Estado do Piauí, eu também não fui eleito prefeito, só para os que votaram em mim. Toda cidade tem direito a receber essa assistência de qualquer senador, de qualquer representante do nosso Estado, do nosso município. Por isso, está aberto, de dizer que queremos a ajuda dele, aceitamos a ajuda dele na área da saúde, como qualquer outra área que ele pode trazer da agricultura, porque sei que ele não vai estar atendendo a mim, e eu creio que eu tenho essa compreensão também, que o que vem não vem para beneficiar o prefeito, para beneficiar o Estado, e o município também foi eleito por ele. Prefeito, tantas as demandas do município, são tantas demandas, qual é o segredo para lidar com elas? O segredo é o equilíbrio, pessoal. Esse exercício pessoal de se fazer antes de entrar aqui. De pedir forças, de não se deixar ser, por mais que você muitas vezes tenha a dificuldade de absorver tudo, mas não se deixar ser dominado pelas dificuldades, pela perseguição, que a sua autoestima, a sua mente não seja possuído, digamos assim, pelo externo, né? É você deixar ser você mesmo. E eu sou quem? Eu sou esperança, eu acredito nisso, que eu sou esperança, eu sou força, eu sou garra, eu sou possibilidade, eu sou capacidade. Então, o que não é, que estiver fora, que encontre uma barreira e que deixe eu ser. Né? Pode que ser que tenha as consequências contrárias, mas o segredo para mim, quantas vezes terminamos um dia e dizendo, meu Deus, esse problema bem que ele tem, como é que nós vamos fazer? Mas não, vamos ver de amanhã, vamos ter. E a gente, no outro dia, graças a Deus, tem surgido, Deus tem mandado, iluminado como resolver. Algumas pessoas que trabalham com a gente aqui, o senhor é iluminado, porque de repente a gente está aqui procurando, fechado com uma dificuldade, de repente aparece aquela solução, você consegue. Quando nós estamos com a dificuldade de pagar, de repente cai o próprio um recurso inesperado. É isso. Porque se destruir, se perder antes do programa acontecer, muitas vezes só por um sinal. Então, é equilíbrio. O segredo é o equilíbrio, é a esperança e, sobretudo, esse ano. Eu disse, inclusive, várias vezes em entrevistas que eu entrei em 2019 dizendo que seria o ano da graça e da esperança. E assim está sendo. Prefeito, que
que é que mais o alegra e lhe traz felicidade na condição de prefeito de Picos? É ver as pessoas felizes da minha terra. O que traz mais em mim felicidade de estar prefeito e não importa o tamanho da obra, eu costumo dizer. Se eu faço uma avenida bem aqui, eu me alegro com ela, mas se eu faço 50 metros de calçamento numa comunidade tipo Arroio do Matador, ou 30 metros de calçamento que beneficia simplesmente uma casa, lá na Hora do Sol, ou na Boa Vista, a minha alegria é do mesmo tamanho, porque é uma pessoa que está sendo beneficiada, é uma pessoa que tem que mostrar felicidade, e aquela pessoa é picoense, e está comungando com o meu sentimento que é de fazer cada vez mais o povo da minha cidade feliz. Prefeito, o que é que mais então lhe entristece na condição de prefeito de Picos? O que mais entristece como eu já falei, muitas vezes ver as forças locais que poderiam somar, que teriam como ajudar, não a mim, mas a cidade ser melhor, ser mais plausível, ajudar o povo e não fazerem. E muitas vezes as pessoas da cidade também não demonstrando esse zelo, esse amor pela cidade. Então me deixa mais triste. Prefeito, ano que vem teremos eleições municipais para a escolha de quem irá lhe suceder aqui na Prefeitura de Picos. Qual deve ser a sua participação no processo eleitoral? Olha, a gente tem trabalhado sempre com a democracia, com a escuta, com a participação de todos. A gente jamais vai forçar ao nome disso da goela abaixo ao grupo, com o diálogo, mas eu quero muito que seja uma pessoa, desejaria, eu creio também que seja o desejo de todos, alguém que tenha essa mesma empatia com as pessoas, que não espante as pessoas, que não espanque, melhor dizendo, as pessoas, né? O povo picoense. O povo já é tão sofrido muitas vezes, e que é alguém que tenha pelo menos a capacidade de ouvir. Muitas vezes, eu tive essa experiência como padre e também eu pensei que ia ser diferente como prefeito. As pessoas muitas vezes elas pedem pouco, e o pouco muitas vezes todos nós podemos oferecer, que é a capacidade de ser ouvida, de ser acolhida, de ser amada, de ser escutada. E a gente muitas vezes corre, acha que não é mais um, quer fechar a porta. Não, eu ouvi. Eu queria muito, e, nossa, é que antes que seja alguém capaz de intelectualidade, até mesmo de riqueza, de poder fazer, não, é que seja alguém que ame Picos, que tenha a capacidade de amar as pessoas da cidade. Prefeito, quando passar o bastão para o seu sucessor ou sucessora aqui na prefeitura, o senhor pretende se dedicar a quê profissionalmente? Olha, seja o que for, vai ser algo que vai estar envolvido com o povo, com gente. E de modo especial, gente, pessoas da minha terra, do meu Piauí, da minha cidade de Picos. Quem sabe aí uma possível candidatura a deputado federal, uma pré-candidatura aí, pode não ser quem sabe, mas continuar servindo a nossa gente. Então já, de certa forma, respondeu a próxima pergunta, que seria em 2022, teremos eleições estaduais. O senhor pretende postular alguma candidatura, seja deputado estadual, federal, senador ou a um cargo majoritário a nível de estado? Se houver, da pretensão existe hoje, e se os meios continuarem favorecendo a questão, nós estaremos sim, se Deus quiser, continuando esse trabalho de assistir a minha gente, o meu povo, porque Picos é uma cidade, como eu falava agora há pouco, não é só Picos, em torno dela tem vários municípios, já é mais do que na hora de se ter um representante federal que seja daqui, que se volte para aqui, que esteja presente, que não seja simplesmente um parlamentar distante que vem buscar voto nessa região do sul, do centro-sul do Piauí, e muitas vezes dificuldade de ser visto, mas que seja daqui, que conheça, que esteja no dia a dia assistindo as pessoas. Quem sabe não seja esse nome, o meu nome. A mensagem que se deixa daqui para esse encerramento é que foram 4 anos e que nos restam aí 1 ano e meio, talvez. Se dentro desses 4 anos, eu reconheço que fiz muito, mas não sei se atendeu ao reconhecimento de todos.
fizemos todo o esforço para fazer, foi feito com amor, e que até aqui, eu acredito, pessoalmente, nós não gastamos ainda nem 50% da nossa vontade de trabalhar, da nossa força, do nosso empenho, da nossa dedicação. E se antes a gente tinha as forças, o desejo de buscar o governador e ele vinha atender a gente, eu acredito que mais ainda. Por isso eu digo, comecei em 2019, dizendo, para mim esse ano 2019 é o ano da graça e da realização. Por quê? Porque eu venho para ele, para 2020, com mais vontade de trabalhar e com a esperança de poder fazer muito mais. Esses 4 anos não foram tempo que me cansasse, mas foram tempos de me fortalecer, de me formar para poder fazer muito mais e ir muito mais além.